Olá pessoal, aqui é Felipe Sévolo. Esse é o primeiro curso de História da Astronomia do canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente suas dúvidas, compartilhe com os amigos. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer, para que eu possa trazer mais conteúdos legais no canal. Então fiquem agora com a primeira parte do curso de História da Astronomia. O nosso propósito é abordar um mini curso, preparatório para a OBA, com vários temas, dentro da proposta da prova, certo? E eu vou falar agora sobre um pouco da história da astronomia. Bom, o conteúdo do nosso mini curso será o surgimento da astronomia, depois iremos falar sobre astronomia neolítica, astronomia na Mesopotâmia, astronomia no Egito, astronomia do Novo Mundo, ou seja, nas Américas, né? E também falaremos um pouco sobre astronomia indígena. Depois voltaremos para a Europa, falaremos da astronomia na Idade Média. Falaremos um pouco sobre a Revolução Copernicana. Após isso, iremos abordar o nascimento da astronomia moderna, Galileu, e a invenção do telescópio, e também os novos ramos da astronomia. Então, vamos ao conceito inicial do que seria a astronomia. A astronomia, na verdade, significa lei das estrelas, em grego. É a ciência que investiga os corpos celestes, os fenômenos que se originam fora da atmosfera, ou seja, por exemplo, radiação cósmica de fundo, os pulsares, blazares, quasares, entre outros fenômenos. Os corpos celestes, por exemplo, planetas, estrelas, cometas, asteroides e todos aqueles corpos que a gente conhece, como objetos astronômicos. A astronomia em si, ela surgiu por volta de 40 mil anos atrás, nas cavernas da Europa, porque a raça humana ela saiu da África, começou a povoar o planeta e certo dia, não se sabe quem e não se sabe exatamente quando, mas uma dessas pessoas começou a observar melhor o céu e começou a ver padrões no céu. Então nasceu daí a astronomia, E essas tribos, esses povos, eles começaram a perceber esses padrões e começaram a utilizar em suas atividades diárias, seja para marcar eventos de festejos, comemorações, solstícios, equinócios, tudo mais. Por exemplo, eles marcavam uma determinada a aparição de uma determinada estrela, constelação, para marcar o dia que acontece em um determinado solstício, vamos supor, a chegada do inverno para eles, que é verão para nós, no hemisfério do sul, no caso. Então, os céus, primeiramente, causam esse encantamento natural, As pessoas começaram a se questionar, os antigos, de onde eles vieram, como surgiu tudo isso, o que eram aqueles corpos, aquelas estrelas, aqueles pontos brilhantes no céu. Então, daí surgiu a astronomia. E depois ela começou a ser utilizada de forma prática e significativa na vida dessas pessoas. As primeiras evidências do uso da astronomia, como eu falei, datam de 40 mil anos atrás, quando os caçadores-coletores nômades, que é o nome que se dá a essas pessoas que ficavam de um local para outro em busca de alimentos, e eles chegaram à Europa. Então, na Europa, algumas dessas pessoas começaram a desenvolver habilidades artísticas, e produziram as primeiras manifestações de arte nas paredes de algumas cavernas, utilizando o pigmento chamado ocre vermelho, Então, são as primeiras manifestações de arte. E muitas dessas manifestações eram representações do céu, como, por exemplo, o Homem-Leão de Stadel, que foi descoberto em 1939 na caverna do nome Estádio, na borda sul de Lonital, ou seja, do Vale do Solitário, na Alemanha. Ela foi encontrada dessa forma aí, como se fosse um homem com cabeça de leão, e é a mais antiga representação de arte humana, datada de 38 mil anos antes de Cristo, ou seja, 40 mil anos atrás. Tudo indica que ela representa algumas fontes alguns pesquisadores, algumas fontes de estudo indicam que ela poderia, representar uma constelação. Outra figura, outro achado foi o caçador do Vale de Acre, que fica na região do Danúbio, do Alto Danúbio, na Alemanha. Essa escultura foi feita em marfim de mamute e é uma das mais antigas representações do ser humano já encontradas.
por volta de 32,5 e 38 mil anos atrás. Elas podem indicar também uma espécie de calendário, né? Na parte de trás, né, no verso dessa tabueta, vocês estão vendo aí representações, gravuras, né? Gravações em baixo relevo. Então, tudo indica que isso aí pode representar um calendário. E na frente, a imagem de um ser humano, né? Antropomórfica, pode representar também a constelação de Órion, ou o caçador. Órion, para quem não é habituado, é a constelação que guarda o cinturão, né? O cinturão de Órion, ou as famosas Três Marias. Outra representação famosa, né, de pintura rupestre é da caverna de Lascaux, na França, por volta de 15 mil a.C., né? Foi desenhada, né, pintada esse auroque, né? Que os auroques são os ancestrais de todos os touros, todas as raças de touros e bois de hoje. Então, se você pegar aqui, por exemplo, essa região aqui, esse desenho aqui, e traçar um paralelo com as constelações que existem, né, no céu, por exemplo, a constelação de Touro, né, o aglomerado das Íades, que representa os chifres do touro. Aqui mais acima temos as Pleiades, né, e são 7 estrelinhas, um aglomerado, né, de estrelas. E mais abaixo provavelmente pode ser Órion. Então, tudo indica que esse desenho representa essas três constelações aí. Um desenho mais aprimorado, né, da mesma arte rupestre, né? Além desse auroque, também temos outras representações zoomórficas, ou seja, animais, né, em formas de animais, tais como cavalos, cabras, selvagens, felinos, cervos, e provavelmente todos eles representam constelações também. Um pouco a leste dali, existe uma cidade, né, na verdade é considerada uma das primeiras cidades da história, e uma das primeiras civilizações organizadas da história, né? A cidade, na verdade, era um refúgio dos caçadores-coletores nômades. Antes deles se tornarem sedentários, eles se refugiaram nesse local sagrado, que servia tanto de refúgio como um local sagrado, né? Isso lá por volta de 10 mil a.C., no finalzinho do Paleolítico para começo do Neolítico, né? Esse pilar aqui é chamado de pilar 47, né? É um dos pilares que foi descoberto durante a escavação, durante a descoberta de Göbekli Tepe, que é o nome da cidade, né, que guarda esses vestígios arqueológicos. Destaca-se aqui, como vocês estão vendo, o escorpião, né? O escorpião poderia representar também a constelação de Escorpião, né, conhecida constelação do Escorpião. Então, quando você, por exemplo, vê uma figura no céu, eu acho que você já fez isso alguma vez na vida. Você começou a traçar pontinhos entre as estrelas, utilizando sua imaginação e formando figuras. Então, foi assim que nasceram as constelações antigamente. Então, uma dessas pessoas começou a observar, por exemplo, a região que hoje a gente conhece como constelação de Escorpião. E começou a traçar o desenho e associou a imagem do que ele via à sua frente, ou seja, animais, plantas. No caso, né, coincidentemente, algumas pessoas podem representar a mesma imagem. Então, foi o que aconteceu aí. Então, provavelmente, essa pessoa quis representar aí nessa pedra, né, a figura de um escorpião que representaria, por sua vez, o escorpião da constelação. Também, né, foram achados diversas representações, não só nas cavernas, né, em pinturas, mas também em estruturas chamadas megálitos, que seriam o quê? Calendários de pedra, né, que foram construídos para marcar a época dos solstícios e equinócios, com base no movimento anual do Sol, o movimento aparente do Sol, né, que a gente sabe que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas o equinócio acontece quando a Terra, né, em seu movimento anual, ela aparenta dessa forma aqui, ó. Então, os raios de Sol chegam paralelos e atingem a Terra uniformemente, criando os chamados equinócios. Equinócio significa noites iguais, né, em grego. Ou seja, nesse dia, exatamente nesse dia, a duração da noite, né, e do dia, se você dividir a quantidade de horas em 24 horas e alguns minutos, a quantidade de horas, né, vai ser dividida entre o dia e a noite. Por isso que chama equinócio. Aqui é a linha do Equador, então vocês veem que está dividido exatamente por igual. E os solstícios. Solstício significa sol parado. São dois momentos no ano em que o sol, né, ele
faz o movimento e ele volta, né? Se você, por exemplo, pega o pôr do sol e olhar esse pôr do sol durante algum tempo, vamos supor 6 meses, você vai perceber que o sol nunca nasce no mesmo local, né? Isso é mais percebido para o pessoal que mora no sul, mas o pessoal do norte também pode observar esse fenômeno. Então, o momento em que o sol vai e volta, solstício, significa o sol parado, certo? Então, a Terra fica nessa posição aqui e alguns lugares no mundo receberão mais sol e outros lugares receberão menos sol. 6 meses depois acontece o equinócio, vamos supor, de inverno, né? Esse aqui é a representação do solstício de verão no hemisfério sul, em 21 de dezembro. Então a Terra fica nessa configuração aqui. Para o hemisfério sul, é verão, né? Ou seja, o hemisfério sul vai pegar maior quantidade de raios de sol, e o hemisfério norte vai pegar um pouquinho só de quantidade de sol, e acontece o inverno lá. O Stonehenge é uma das construções mais conhecidas, foi construída por volta de 3000 a.C., né? É uma construção de pedra que provavelmente serviu de calendário, é um calendário gigante feito de pedra. É o mais antigo complexo megálito do período neolítico. O Stonehenge foi estudado por William Stokely, que foi um contemporâneo de Isaac Newton, né? Ele esteve com Isaac Newton, mas ele também estudou bastante esses megálitos. Então, segundo ele, lá em 1720, ele identificou o Sol do solstício, né? E nessa data ele verificou que o verão, quando aconteceu o verão, algumas pedras ficavam alinhadas com o Sol, né? Existe uma pedra lá chamada Pedra do Calcanhar, e ela fica exatamente alinhada com a chamada ferradura, né? Que é essa parte central aí que vocês estão vendo. Então, essa foto aí mostra exatamente isso que acontece durante o solstício de verão. Para eles, né, é 21 de junho. Para nós, o solstício de verão é em dezembro, mas para eles é em junho, certo? 21, 22 de junho. Então é mais ou menos assim, o sol nasce exatamente entre essas pedrinhas aqui e elas formam essa sombra. E se você estiver aqui, por exemplo, no centro e observar essas pedrinhas e observar o sol nascendo, você vai ver esse fenômeno apenas o quê? Uma vez no ano. Além do Stonehenge, existem outras representações, né, de pedra, calendários de pedra, como o Nabta Playa, que é um templo no Egito Antigo que serviu de culto e adoração aos aurochs, os aurochs do povo nômade. E era um calendário que marcava a chegada do solstício de verão, bem como as monções, né, a época das monções. E são ventos sazonais que são associados às mudanças das estações. Essa figura da direita aqui é a Rocher des Doms, que foi encontrada na França. É uma estela, ou seja, uma pedra, né, antropomórfica, com a figura de um ser humano. E mais abaixo dá para ver uma figura radiada, que aparenta ser o Sol. E essa representação é uma das mais antigas também do Sol em pedra, né, datado de 5.000 anos atrás. É um Sol com 8 raios aí que vocês estão vendo. Começando a história da astronomia propriamente dita, né, com as civilizações, com o desenvolvimento das civilizações, né? Então, lá na Europa, né, começou a desenvolver uma civilização avançada em termos de conhecimento, né? Então, essa civilização, né, a gente conhece ela como Mesopotâmia, ou seja, a região entre rios, e dentro da Mesopotâmia, dessa região, dentro dessa região entre rios, existiam os babilônios, né? Os babilônios foram os primeiros astrônomos da Europa, né, antiga. Então, o ponto-chave para a astronomia babilônica foi o desenvolvimento da escrita, né? Da escrita cuneiforme, ou seja, em formato de cunha. Isso foi a gênese, né, da escrita como a gente conhece hoje. Por exemplo, através da escrita cuneiforme foi desenvolvido os hieróglifos egípcios e mais tarde a escrita fenícia, né? Que foi a mais elaborada até chegar ao alfabeto que a gente conhece hoje. Então, a escrita fenícia também foi o pontapé inicial para o surgimento do alfabeto que a gente conhece. Então, eles registraram todos esses fenômenos, toda a astronomia que eles faziam, eles registravam em livros, em tábuas de argila, e não só como fizeram, né, os neolíticos que desenhavam em paredes, mas dessa vez estava registrado tudo em livros. Então, eles foram os primeiros astrônomos da história europeia. Por volta de 1800 a.C., a astronomia começou a ser usada primeiramente para marcar
e descrever fenômenos periódicos, para datar, por exemplo, observações de Vênus, né? Porque além da astronomia, eles também eram astrólogos, eles levavam muito sério a astrologia, né? Por exemplo, se determinado planeta aparecesse, ou determinado cometa, isso significava que seria a morte de um rei ou seria um presságio político. Então, eles levavam muito a sério essa questão da astrologia também, mas também marcavam o aparecimento de planetas, de estrelas e tudo mais. Essas tábuas tratavam também de observações das fases da Lua, de planetas, das estações do ano, né, que eram muito importantes para marcar a época que você colhia, a época que você plantava, porque antes de ter, antes da astronomia ser considerada útil, né, para os seres humanos se fixarem como sedentários, como pessoas que vivem em cidades, a astronomia precisou ser inventada também, porque sem a astronomia, como é que eles iriam saber a época das cheias, a época de plantar, a época de colher e tudo mais? Então, a astronomia nasceu junto com a civilização, por isso que ela é considerada a primeira ciência. Então, além disso, os babilônios também desenvolveram o calendário lunar, né? Um calendário lunar que era composto de um mês, ou seja, é o tempo que a Lua dá uma volta em torno da Terra. Então, um mês é isso, é o tempo que a Lua faz o movimento de translação. Aproximadamente 28 dias. Hoje a gente conhece como mês, né? Eles também estabeleceram um dia de 24 horas, né? Dentro dessas 24 horas existiam 12 horas de dia e 12 horas de noite. Dividiam o relógio em múltiplos de 60, né? Isso aconteceu lá com Hipparcos. O mês também era dividido em 4 partes de acordo com as fases da Lua. Por exemplo, eu coloquei essa tabela que indica, né, a origem do nome, né, de alguns dias da semana. A semana de 7 dias também tem a origem na astronomia, né? 7 dias é equivalente a aproximadamente uma fase da Lua. Então, um mês tem 4 semanas é equivalente a 4 fases da Lua: fase cheia, fase nova, fase minguante e fase crescente. Então, tudo que você imagina hoje, a astronomia está presente. Por exemplo, do inglês, se eu quiser falar segunda-feira do inglês, seria o quê? Monday, ou seja, dia da Lua. E que no Mesopotâmio também significa dia da Lua. Em espanhol, lunes. E em francês, lundi, ou seja, baseado no conhecimento dos mesopotâmios, hoje nós utilizamos nomes que derivam dessa astronomia. E assim por diante. Dia de Marte, a terça-feira, dia de Mercúrio, quarta, dia de Júpiter, quinta, dia de Vênus, sexta, o sábado, ficou conhecido como dia de Saturno, e o domingo, dia do Sol, Sunday. Infelizmente, alguns clérigos, alguns padres, alguns papas, eles não aceitavam essa nomenclatura para a língua portuguesa. E a gente ficou com segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ou seja, um pouco sem graça, né? Porque nenhum desses dias representa, né, nenhum planeta ou nenhum astro, mas apenas numerais, segunda, terça, quarta e assim por diante. Enfim, estabeleceram os mitos da criação, né? Segundo eles, os planetas, assim como muitas outras civilizações, também acreditavam que planetas eram deuses ou espíritos ou representações divinas, né? Por exemplo, Ista era equivalente à deusa Vênus, que também é um planeta, como nós conhecemos, e é a deusa do amor. E assim por diante. E segundo eles, o universo nasceu da batalha entre Tiamat e Marduk, que eram os dois maiores deuses da mitologia babilônia. E a Terra tinha esse formato aqui, ó, formato de disco, né? Ou seja, uma Terra plana. O conceito de Terra plana nasceu com os babilônios, né? E era o que eles viam, né? Eles eram limitados tecnologicamente e filosoficamente. Então eles viam o Sol nascendo no leste, né, e se pondo no oeste. Nem sempre é isso, né? Mas o Sol nasce aproximadamente no leste e se põe aproximadamente no oeste. E eles imaginavam que a Terra era plana, como um disco, como uma pizza, e em volta com um domo, né, invisível. E dentro desse domo, no interior, existia a Terra, aliás, existia a Lua e o Sol. Os babilônios também escreveram o primeiro livro de astronomia da história, chamado
Enuma, Anu, Enlil, ou seja, quando Anu e Enlil, na tradução, que seria a introdução do livro, né? Na verdade, era um compêndio de 68 a 70 tábuas que foram escritas por Assurbanipal, que foi o último grande rei da Síria, considerado uma das mais célebres escritas sobre a astronomia da Babilônia. As primeiras 13 tábuas falavam sobre a aparência da Lua, né, em vários dias, como é que a Lua aparecia em vários dias do mês, e da tábua 15 a 22 era dedicada aos eclipses, da 23 a 29 dedicadas ao aparecimento do Sol, da 30 a 39 falava de eclipses solares, da 40 a 49 falava de fenômenos climáticos, trovões, terremotos e tudo mais. E as 20 últimas tábuas eram dedicadas às estrelas e os planetas. Então, partindo agora para o Egito, né, vamos estudar agora a astronomia do Egito, 3.500 a 2.580 a.C., que começou a florescer a astronomia com os povos egípcios. O povo egípcio, como vocês sabem, né, foi um povo que viveu no extremo norte da África, às margens do rio Nilo, né, prosperaram, uma civilização que ainda encanta por sua beleza, organização social, ciência e cultura. Eles contribuíram, por exemplo, com o ano, né, de 365 dias, dividiam esses dias em 12 meses de 30 dias cada, agruparam os meses em 3 estações de 120 dias cada, que eram chamados de meses da germinação, meses de inverno e meses da colheita. Para completar os 5 dias, eles acrescentaram 5 dias ao final do ano, totalizando então 365 dias, né? Essa é a representação do universo segundo os egípcios. O universo segundo os egípcios era essa representação aqui, né? A deusa Geb, que era a deusa da terra, sustentava o deus Shu, que era o deus do ar, esse aqui no centro. Então Shu, ele também sustentava Nut, que era a deusa da noite. Quando ocorria a noite, segundo a imaginação dos egípcios, Nut, né, se debruçava sobre a terra, ou seja, bloqueava a luz do sol, ou seja, o deus Ra, e quando era de dia, ela se recolhia para que os raios de Ra atingissem a terra, né, ou seja, Geb. Essa figura da direita é a representação da deusa Nut, né, deusa do céu, no túmulo de Ramsés VII, do faraó Ramsés VII. Eles também cultuavam a estrela Sírius, né, que a gente sabe que é a estrela mais brilhante do firmamento. Se você olhar para o céu e ver a estrela mais brilhante, você vai saber que é Sírius. Sírius era chamada de Sótis pelos antigos gregos e Sopdet pelos egípcios. Então eles consideravam Sírius como uma deusa, né? Aqui na direita vocês estão vendo a imagem de Sopdet, a deusa. A cada 1460 anos, por exemplo, o calendário de Sírios coincidia com o calendário lunar, pois a cada 4 anos ocorria uma defasagem de tempo. Isso era conhecido como ciclo sótico, né? Então eles utilizavam também Sírios para marcar os seus calendários, o seu calendário, né? Então ocorreu uma transição entre o Egito e a Grécia, né, que a gente vai falar agora. Após algumas conquistas, por exemplo, invasões também de Alexandre o Grande, né, que foi um grande conquistador de terras, de territórios, e da fundação do Egito Ptolomaico, a antiga astronomia egípcia se fundiu com a astronomia grega e também com a astronomia babilônica. Mas antes de falar da astronomia grega, a gente vai atravessar o oceano, vamos atravessar o oceano agora, Atlântico, e vamos para as Américas. Bom, como eu falei, a migração humana começou na África, né? Eles se espalhavam pelo planeta dessa forma aqui, começando pela África. Na Europa, 40 mil anos atrás, né, onde surgiu a astronomia propriamente dita, as primeiras ferramentas, as primeiras representações da astronomia propriamente dita, nasceu aqui no norte da Europa. Mas os seres humanos começaram a se espalhar e, aproveitando a glaciação, né, a era glacial, onde os mares do norte congelavam, em uma dessas glaciações, algumas tribos atravessaram
o Estreito de Bering. Então, o Estreito de Bering serviu de travessia para alguma dessas tribos. Quando eles atravessaram o norte da Rússia e descobriram uma nova terra, né, o que a gente hoje chama de América, isso ocorreu há 12 mil anos atrás. E há mais ou menos 11 mil anos, o último ser humano chegou no sul, né, do Chile e da Argentina, e então começaram a povoar o que a gente chama hoje de América. Mas existiam também grandes astrônomos na América, e é isso que eu vou falar agora. Dentre os primeiros nativos americanos, destacam-se os povos Hopi, Navarro e Anasazi. Os Anasazi, por exemplo, na língua navarro, significa os antigos, né, que eram que povoaram a América do Norte e tornaram-se sedentários. Eles pararam de migrar e começaram a estabelecer colônias, tribos, né? Então, eles utilizaram também a astronomia para poder se fixarem em suas terras. Isso aconteceu por volta de 1000 a.C. e 1300 depois de Cristo. A astronomia dos Anasazi era centrada na observação do Sol. Eles construíram calendários para marcar épocas de solstícios e equinócios, assim como os babilônios. A cidade de Chaco Canyon é uma região que foi habitada pelos Anasazi, fica lá no Novo México, né? E foi construída entre 1054 e 1083 depois de Cristo. Então, entre os anos de 1054 e 1083 depois de Cristo, ocorreram fenômenos celestiais, né, que foram observados pelos povos Anasazi. Um desses fenômenos, é bem interessante destacar isso, talvez tenha sido tão significativo, até mesmo mais do que os fenômenos que eram observados na Europa, né? Por quê? Porque provavelmente esses povos testemunharam o aparecimento de uma supernova. O que é uma supernova? Quando uma estrela de grande massa explode, ela joga grandes camadas de energia para o espaço, mas essa explosão também ela lança uma quantidade de luz em um certo tempo. Então, quando ela explode, a, em alguns minutos ela lança uma luz mais intensa do que a luz da própria galáxia. Então, provavelmente quem testemunhar uma supernova vai ver o maior evento astronômico de suas vidas, o maior evento de suas vidas. Então, é um evento que chama a atenção pela coisa brilhante no céu, né, ofuscando o brilho de todas as estrelas. Então, essa supernova ela ficou visível no céu durante 3 semanas. 3 semanas. Inclusive durante a luz do dia. E sua remanescente de supernova, ou seja, o que restou da supernova, hoje a gente conhece como nebulosa do Caranguejo. Fica localizada na constelação de Touro. Então, estima-se que ela ficou ainda visível no céu durante 653 noites. Este evento astronômico ficou registrado nas paredes de Chaco Canyon, né? Os antigos Anasazi, eles registraram esse fenômeno em forma de figura rupestre nas paredes de Chaco Canyon, em Penhasco Branco. Então, esse aí, como vocês estão vendo, esse é o registro da supernova em Chaco Canyon, né? Então, como é que a gente sabe que é uma supernova? Como é que os astrônomos descobriram que pode ser uma supernova? Eles traçaram, né, o mapa celeste daquela época e descobriram que próximo a essa supernova estava acontecendo uma lua crescente, né? Além disso, o artista teve a brilhante ideia de registrar também a lua crescente e também colocou a sua assinatura, né? Desenhou, né? Pintou uma mão também nas paredes, em forma de figura rupestre. Esse esquema aqui foi feito por Peter Fares em 1977, porque aparentemente, né, para quem não tem olhos treinados, você também pode ver um cometa aqui embaixo, né? Então ele fez esse desenho do cometa também aqui, ó, no chão. Lembrando que isso aqui é uma parede, tá? Isso aqui é o chão. Então, provavelmente pode ter sido a passagem do cometa Halley no ano de 1066. Então, eu coloquei aqui essa imagem do software Stellarium, inclusive eu indico vocês baixarem, porque você pode ver qualquer céu de qualquer lugar no mundo, e de qualquer época, né? Então, eu coloquei aqui a região do Novo México,
tracei as coordenadas e coloquei exatamente para o dia 5 de julho de 1054, que foi o dia em que ocorreu a supernova. Eu coloquei para o céu aqui do Brasil, certo? Mas para eles estava invertido, por isso que a Lua está do outro lado, certo? Então era isso aqui que provavelmente aconteceu naquela época. Bom, e o Brasil? Qual o papel dos índios brasileiros na história da astronomia? A astronomia dos povos nativos do Brasil, ela é envolta de muitas lendas, muitas constelações, muitos povos. Então é uma história muito rica, mas como o tempo não dá, eu vou apenas dar uma pincelada é, dessa história da astronomia brasileira. Há 10 mil anos, os caçadores-coletores nômades, né, que eles viam, como vocês viram no mapa aqui, deixa eu voltar aqui. Então, mais ou menos 10 mil anos atrás, esses povos começaram a se espalhar pelo Brasil, né? Então, eles se espalharam pelo território brasileiro, cada tribo desenvolveu sua própria astronomia. Um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador da etnoastronomia, que é a astronomia dos povos, né? Ele pesquisou, né, a astronomia dos povos brasileiros e escreveu em uma das suas obras. Quando indagados sobre quantas constelações existem, os pajés dizem que tudo que existe no céu existe na Terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. Assim, cada animal terrestre tem seu correspondente celeste, em forma de constelação. Existia até uma quantidade maior de constelações do que do que o próprio número oficial, né, da União Astronômica Internacional, e catalogou 88 constelações. Então, existem centenas, uma centena, duas centenas de constelações indígenas. Além da etnoastronomia, existe uma área específica da astronomia que estuda vestígios arqueológicos, né, que indicam a astronomia dos povos antigos, e é chamado de arqueoastronomia, ou seja, a união entre a arqueologia e a astronomia. É uma área multidisciplinar que envolve historiadores, astrônomos, arqueólogos, enfim, uma gama de pesquisadores que buscam a investigação desses povos antigos, como eles viam os céus. Então, um dos mais expressivos indícios, né, da astronomia pré-histórica no Brasil, eu não gosto muito de utilizar o nome pré-histórica porque história significa o surgimento da escrita, né? Mas história para mim também é contada nas paredes das cavernas, ela é contada em figuras rupestres, é contada em megálitos e tudo mais. Então a história para mim começa a partir de 40 mil anos atrás, com as primeiras representações da arte. Ou seja, nessa época o Brasil já havia também desenvolvido sua forma de arte. Então aqui, perto da minha cidade de Taperoá, né, entre Campina Grande e João Pessoa, na verdade, mas aqui na Paraíba, existe uma pedra chamada Itacoatiara, né? Fica na cidade de Ingá, e é um dos maiores complexos arqueológicos do Brasil e um dos mais conhecidos. Itacoatiara, em tupi, significa pedra pintada, né? E nesse município fica localizada essa pedra que é bem famosa, com inscrições ainda desconhecidas, né, indecifradas. Mas muitas delas chamam a atenção. Por exemplo, no painel inferior, ou seja, no chão, né, da pedra, na laje, existem certas representações que lembram muito estrelas, como por exemplo essas aqui, né? Esse aqui é o painel principal, certo? Com uma grande quantidade de figuras rupestres em baixo relevo. Então, muitas dessas figuras provavelmente podem ser constelações, mas não se tem, na verdade, uma pedra de Roseta, né? Que, como vocês, para quem não conhece, a pedra de Roseta foi uma pedra encontrada no Egito que ajudou a decifrar os hieróglifos, porque ela estava em 3 línguas diferentes. Então é como se fosse um dicionário gigante feito em pedra, né? E que ajudou a decifrar os hieróglifos na época de Jean-François Champollion, que foi o decifrador, né, da pedra. Alguns aspectos da astronomia brasileira, por exemplo, existiam, como eu falei, diversas constelações, né? O nome mais apropriado para essas constelações é asterismos. Então, todas as etnias indígenas brasileiras
já pesquisadas, dão maior ênfase, por exemplo, à Via Láctea, né? Porque a Via Láctea é uma região no céu, né? Quando você, geralmente o pessoal que é mais afastado das cidades, eles conseguem ver, né, em determinadas épocas do ano, um clarão branco no céu, né? Aquilo ali é o braço da Via Láctea. Como vocês sabem, a gente está no centro a gente está um pouco próximo do centro da Via Láctea e a gente dá para ver o outro braço da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral e existem vários braços espirais. A gente está vendo outro braço da galáxia, outros planetas, outras estrelas. Então a Via Láctea é chamada para eles, né, para os índios, de caminho da anta, pela maioria dos índios. Ou seja, Tapirapé, em Guarani. Devido a muitas constelações que representam uma anta estarem nessa região, né? Então a própria Via Láctea é chamada de caminho da anta. Então várias etnias chamavam a Via Láctea de caminho da anta. Outra representação de um asterismo, né, da cultura indígena brasileira, a constelação da onça, ou asterismo da onça, né? O olho da onça, por exemplo, representa a estrela Aldebaran de Touro e Antares de Escorpião, os dois olhos, né, da onça. Ou seja, é uma constelação tão grande, né, um asterismo, na verdade, tão grande que ele abrange várias constelações oficiais, né? Então a gente tem Escorpião, Touro, também temos as Íades. Então uma das mais conhecidas também constelações é a constelação do Homem Velho, né? Que é chamada de Tuivaié pelos povos indígenas. Ele abrange as constelações de Touro e Órion, como vocês estão vendo aqui. A parte o seu cocar, representado pelas Pleiades, sua cabeça, representada pelas Íades e Aldebaran, e a estrela Betelgeuse representa a coxa, né, direita dele. E quando ele aparece no céu, indica a chegada do verão, né? Começamos a falar agora da astronomia grega, né? Por volta de 1010 a.C. a 146 a.C., né? Que é chamada de astronomia pré-socrática. Os gregos foram os primeiros a desenvolver modelos de universo, né? E o nascimento da ciência moderna, do método científico, também nasceu na Grécia. Então, a Grécia Antiga foi uma civilização extraordinária, foi na Grécia Antiga que nasceram a filosofia, a lógica, o método científico, formas de governo, leis, cidades-estado, teatro, música, medicina, geometria, álgebra e entre outras coisas, né? Eles também desenvolveram uma astronomia diferenciada que fugia, né, de qualquer mistificação ou qualquer forma divina, né? Então, alguns dos primeiros astrônomos, dos primeiros pensadores gregos, né? Eu coloquei 3 aí só para citar. Por exemplo, Tales de Mileto, no ano de 585 a.C., ele foi a primeira pessoa na humanidade, né, na história, a prever um eclipse, e ele realmente ocorreu de acordo com as previsões dele, né? Ele foi o primeiro cientista grego e a primeira pessoa também a dizer que os fenômenos celestes não eram causados pelas divindades, e sim pela natureza. Ou seja, ele separou o místico do racional. Hipátia de Alexandria, é bem conveniente citar ela, porque ela foi a primeira mulher a lecionar astronomia, filosofia e matemática. Ela projetou astrolábios e também trabalhou na biblioteca de Alexandria. Infelizmente, ela teve uma morte trágica porque alguns fundamentalistas cristãos invadiram a biblioteca de Alexandria e destruíram a biblioteca e arrastaram a Hipátia pelas ruas e a mataram com pedradas. Felizmente, ela teve esse fim trágico porque ela era considerada herética, né, uma herege, por ser pagã, né? Infelizmente, os fundamentalistas fizeram isso. Outra pessoa bem importante nessa época foi Hiparcos de Niceia. Hiparcos foi a pessoa que catalogou, né, uma grande quantidade de estrelas, né, 850 estrelas naquela época. Descobriu a precessão dos equinócios e foi o pai da trigonometria. Então começou-se a formar, né, ideias de como seria o universo. Por exemplo, no século IV a.C., os gregos fizeram a primeira tentativa de explicar o movimento dos astros no céu, ou seja, o primeiro modelo, onde a Terra e não o Sol ficariam no centro. Então, o modelo em si tentava explicar a forma, né, do sistema solar, do universo. Esse modelo foi desenvolvido por Aristóteles. Segundo ele, a Terra ficava no centro e o Sol e os outros planetas giravam ao seu redor. Esse modelo era chamado de modelo geocêntrico, ou seja, a Terra no centro. Na época dos gregos, se conhecia apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, claro, incluindo a Terra, né?
Esses são os planetas que são visíveis ao olho. Quando a gente olha para o céu hoje, você consegue diferenciar um planeta de uma estrela. Geralmente os planetas eles mudam de posição em relação às estrelas, né? Porque como as estrelas estão mais distantes, planetas que estão mais próximos eles vão mudar de posição cada dia. Se você, por exemplo, para você diferenciar um planeta de uma estrela, a primeira coisa é observar o brilho, né? As estrelas geralmente brilham mais, cintilam mais. Os planetas não, estão com um brilho fixo. E quando você observa esse astro, no outro dia ele vai estar numa posição diferente. Os gregos observaram isso e deram o nome de planetas, que em grego significa errante, ou seja, o astro que muda de posição em relação a uma estrela fixa. Além dos planetas, né, vem a esfera das estrelas fixas. Além das estrelas fixas, existia o chamado éter, ou a quintessência, né, que era uma substância que era considerada o quinto elemento. Né? Além dos quatro elementos, fogo, água, terra e ar, existia o quinto elemento, segundo a concepção aristotélica. Além dos modelos cosmológicos, os gregos também contribuíram muito com a evolução do pensamento, né, em relação ao formato da Terra. Segundo Aristóteles, né, a Terra, na verdade, ele começou a desconfiar do formato da Terra, porque até aquela época acreditava-se que a Terra era plana, mas ele começou a observar, por exemplo, os navios que iam em direção ao alto mar. Né? Se você observar um navio indo em direção ao leste, primeiro você vai observar a quilha ou a parte do casco do navio vai desaparecer primeiro, e em seguida a vela e assim por diante. Ou seja, é como se ele estivesse cruzando o horizonte através da curvatura da Terra. Então ele diz que isso seria impossível se a Terra fosse plana. Como a Terra é esférica, né? Então a gente observa esse fenômeno, né, do navio. Se a Terra fosse plana, a gente iria ver o navio indo em direção, cada vez mais distante em direção ao horizonte e ficando cada vez menor. Mas não é isso que acontece quando a gente observa, como no caso dele, né, observava os navios. Então eu fiz esse desenho aqui só para vocês terem uma noção, né, de como seria se a Terra fosse plana e como é na realidade. Bom, então começaram a aparecer pessoas que também começaram a questionar sobre a forma do sistema solar. No século III a.C., Aristarco de Samos ele propôs um modelo, né, que contrariava o geocentrismo de Aristóteles. Esse modelo colocava o Sol, e não a Terra, no centro do universo. Né? Ou seja, era uma visão heliocêntrica. Foi uma das primeiras tentativas de desenvolver um modelo heliocêntrico, ou seja, Hélios, Sol, o Sol no centro. Então esse modelo foi proposto por Aristarco, inicialmente para explicar o movimento retrógrado dos planetas, que é esse movimento aqui que os planetas fazem. Deixa eu adiantar aqui. Esse movimento aqui. Tá mais adiante, nesse slide do astrônomo Ptolomeu. Então, como ele tirava a Terra do centro, né, a Terra ficava imóvel, ele foi abandonado, certo? A Terra começou a se mover, então não foi aceito, o modelo não foi aceito. Então, por volta do século X depois de Cristo, em Alexandria, o astrônomo Cláudio Ptolomeu ele criou um sistema que explicava razoavelmente, né, o movimento retrógrado dos planetas. Segundo o modelo de Ptolomeu, né, os planetas moviam-se em círculos, ou seja, é o que ele chamou de epiciclo, né? Epiciclo é isso aqui. Ó, essa imagem aqui mostra bem, ilustra bem o que ele tentou explicar. Essa aqui é a Terra, tá? Esse é um planeta qualquer, vamos supor Marte, certo? E aqui são as estrelas fixas. Se você fazer uma experiência a longo prazo, você pega um planeta, por exemplo, planeta Júpiter, se você tiver paciência e tempo, você vai observar que Júpiter vai estar cada dia mais à frente das estrelas, ou seja, ele vai cruzar, né, de leste a oeste. Porém, em uma certa época do ano, ele vai fazer um movimento inverso, né? Ou seja, ele vai voltar e depois ele vai continuar, ele vai prosseguir para oeste. Então, por que isso acontece? Como a Terra está antes do que Marte ou do que Júpiter, e os planetas posteriores eles têm um movimento mais lento do que a Terra, né, que está mais próximo do Sol. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta se move, de acordo com as leis de Kepler, né? Do ponto de vista da Terra, que é essa verdinha aqui, a gente vai ver isso, ó. O planeta gira, né, segundo Ptolomeu, tá? Isso aqui não representa a realidade. Então, segundo Ptolomeu, o planeta Marte, vamos supor, gira em torno de um ponto invisível no céu. Ao mesmo tempo, isso tudo gira em torno da Terra geocêntrica,
E isso tenta explicar o movimento retrógrado dos planetas. É uma ilustração bacana, porém não condiz com a realidade. Esse círculo aqui era chamado de deferente e esse menorzinho era chamado de epiciclo. Era um movimento muito complicado para ser explicado, mas foi aceito, né, pela comunidade da época. Até Ptolomeu, né, a astronomia já estava bem desenvolvida. Porém, entre os séculos 4 e 16, ocorreu o fim do Império Romano, a destruição da Biblioteca da Alexandria, né? Como eu falei, os fundamentalistas cristãos queimaram a biblioteca, não sobrou quase nenhum acervo da época, uma biblioteca enorme com 1 milhão de exemplares. Então o Ocidente perdeu sua tradição científica. Começou-se um início de uma interrupção científica de quase 1000 anos de atraso na Europa, né? E retornou, por exemplo, o pensamento de Aristóteles da Terra central, né? Terra no centro do universo, a Terra como a criação divina, que não podia ficar fora do centro. Questionou-se a rotundidade da Terra, ou seja, a Terra não podia se mover, ela tinha que ficar no centro do universo e parada. Ela não podia se mover sobre si mesma. E quem era contrário a isso era julgado, condenado e até morto pelo Tribunal da Inquisição, como foi o caso de Giordano Bruno, né, que foi condenado por heresia, mas como ele não se retratou, né, ele foi até o fim com o pensamento dele, ele foi culpado, né, pela Inquisição e foi queimado vivo em praça pública. Porém, em meio a tudo isso, os árabes que com as cruzadas, né, os árabes tiveram acesso ao conhecimento astronômico dos gregos, dos egípcios também, trouxeram muito material da biblioteca de Alexandria, inclusive o livro de Ptolomeu, né, o Almageste, que foi o maior livro da época, né, de astronomia, e eles traduziram esse livro, né, como a gente vai ver agora. Os árabes traduziram esse livro e começaram a aperfeiçoá-lo e a estudar astronomia através desse livro. Então, lá no século IX, os árabes adquiriram o livro de Ptolomeu, né, o Almageste, que foi o maior texto astronômico, né, e colocaram o nome de Almageste. O livro não se chamava Almageste, ele se chamava Matemática, Sintaxe, Bíblia. Em árabe significa o maior, ou seja, o maior compêndio de astronomia da época. A data de sua primeira tradução foi provavelmente no ano de 827. A partir daí, a ciência árabe prosperou, né? Enquanto a Europa passava por um apagão na ciência, os árabes começaram a desenvolver a astronomia. Utilizaram o livro dele para fazer mais observações, mais cálculos, aperfeiçoaram os cálculos, fizeram algumas correções também nos cálculos de Ptolomeu, desenvolveram as primeiras tabelas, catalogaram um maior acervo, fizeram um maior catálogo de estrelas, até maior do que o próprio Ptolomeu, né? Milhares de estrelas foram catalogadas. Isso aqui é uma das grandes obras também da astronomia árabe, escrita por Al-Sufi, e no Ocidente era conhecido como Azup. Mas antes de Azup, existiu outro astrônomo físico, né, chamado Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Al-Hazen. Ele foi um dos principais cientistas árabes da época. Ele observou fenômenos da refração da luz, foi uma das primeiras pessoas a estudar a óptica, né, a física da luz, e só que ele também estudou astronomia e ele rejeitou os equantes de Ptolomeu, os equantes, aqueles círculos dentro de outros círculos. Então, Al-Sufi também foi outro grande astrônomo, ele se concentrou no estudo de estrelas e galáxias. A sua maior realização foi a catalogação e identificação de estrelas do Almageste, descrevendo as suas posições e brilho, a cor também, ou seja, foi a primeira catalogação dessa espécie na história. E ele publicou esses resultados no Livro das Estrelas Fixas, de 964. Esse aqui que vocês estão vendo, uma das páginas, né? Então, por exemplo, nomes de estrelas que nós conhecemos hoje: Aldebaran, Altair, Algol, Betelgeuse, Rigel, Vega, todos esses nomes, inclusive o nome das Três Marias, né? Oficialmente elas se chamam Alnilan, Alnitak e Mintak. 3 nomes árabes, além de outros tantos nomes árabes de estrelas que são conhecidas.
vieram da astronomia árabe, certo? A figura, né, que eram livros manuscritos, são desenhos de constelações, né? A constelação de Órion e a constelação de Touro. Outro legado de Ptolomeu foi a catalogação também de estrelas e constelações. Por exemplo, Ptolomeu catalogou 52 constelações, né, no seu livro. Só que, além dessas 52, existiam outras constelações. Quando você navegava para o sul do planeta, né, na época começou a época das navegações, outros astrônomos, né, começaram a catalogar outras constelações que não eram visíveis para o céu do hemisfério norte. Por exemplo, Johannes Bayer, Johannes Hevelius e Nicolas Lacaille, né, que era um astrônomo francês, eles catalogaram mais 36 constelações. Então, totalizando 88 constelações que hoje, oficialmente, a União Astronômica Internacional considera o número de constelações visíveis no céu do planeta Terra.